O milionário ouve um menino mendigo avisar sobre explosão e enfrenta um destino. A luz do sol batia forte na cobertura de Alessandro, refletindo nos mármores do piso e nos vidros que se estendiam até o céu. Ele era um milionário cercado por quadros caríssimos e móveis de designer, mas aqueles luxos estavam se tornando um peso. Ele observava o mundo lá embaixo, enquanto mais de 1000 vidas pulsavam na cidade. Era uma manhã comum, mas Alessandro sentia um vazio que ecoava dentro de seu peito. O barulho da cidade era apenas um murmúrio distante, algo que ele aprendeu a ignorar. Enquanto isso, nas ruas lotadas, Miguel, um menino mendigo, de olhos grandes como um oceano, corria entre os transeuntes. Suas mãos eram pequenas, mas firmes, segurando um pedaço de papel surrado. Ele não estava apenas pedindo esmola. Ele carregava uma mensagem, uma urgência que vibrava em seu. "Tir, não vão acreditar em mim", murmurava para si mesmo. E em um momento de desespero, ele lançou seu olhar em direção àquele homem de terno impecável, bem no meio da calçada. "Senhor, cuidado, uma explosão vai acontecer." O grito de Miguel cortou o ar, uma criança em um mundo que parecia acreditar que seu lamento era apenas mais um eco na indiferença da cidade. Alessandro parou, mas por um instante só. Ele olhou bem nos olhos do garoto, viu a urgência, mas desviou o olhar, pensando que era mais um triste personagem em sua narrativa de excessos. Um sorriso irônico formou-se em seu rosto. "Eu tenho coisas mais importantes para fazer", pensou, fechando-se em sua bolha de egoísmo. "Miguel, não!" O garoto insistiu, a voz tremendo de emoção. Mas quando Alessandro passou adiante, uma sombra de dúvida cruzou sua mente. O que poderia levar uma criança a gritar desta forma? Ele seguiu seu caminho, mas sentia que algo mudara. Na verdade, tudo estava prestes a mudar. Poucos minutos depois, o ensurdecedor estrondo de uma explosão cortou a cidade. Escombros e fumaça subiram ao céu como se o universo tivesse desabado. Alessandro gemeu ao sentir a terra tremer sob seus pés. Ele gaguejou. O que era aquela sensação? Culpa? Ele virou-se rapidamente, correndo em direção ao som devastador. Quando chegou ao local, o caos era absoluto. Pessoas gritavam, mães procuravam seus filhos, e a cena era de pura destruição. Contudo, era o olhar do menino, mais uma vez, que o puxou. Miguel estava lá, entre a poeira e os destroços, e por um instante os olhares se cruzaram. O garoto parecia mais velho, mais sábio. Alessandro deixou a indiferença de lado e, tomado pela culpa, se lançou entre os escombros. O coração batia rápido. O que ele estava fazendo? Ele nunca havia se importado tanto com alguém. Enquanto cavava e escavava, suas mãos sujas encontraram algo. Uma velha fotografia. Ele ergueu em choque. Os rostos da imagem eram familiares, e por um momento, o passado colidiu com o presente. Quem era Miguel? E que ligação estranha eles tinham? Ao perceber isso, o medo e a compaixão misturaram-se dentro dele, criando uma tempestade de emoções. Era hora de agir. Mas havia mais segredos a serem revelados. Enquanto a fumaça se dissipava e o desespero pairava no ar, um novo desafio se formava. Seria Alessandro capaz de enfrentar seu novo destino? A conexão entre os dois se tornaria uma busca que poderia mudar suas vidas para sempre. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Alessandro estava ali, aterrorizado com os destroços,
o coração disparado e a respiração ofegante. A imagem da fotografia. Determinação. Eu sou o que você precisa saber. Você tem que ouvir. O caos ao redor parecia distante agora, como se o tempo tivesse parado. A conexão entre eles era palpável. Um fio invisível ligando destinos que antes pareciam estar em universos separados. Antes que Alessandro pudesse processar, um grito cortou a cena. Uma mulher na multidão, com o rosto marcado pela dor, corria em direção a eles. Miguel! Seu desespero ecoava nas paredes de concreto. Era a mãe do menino. Mas a intensidade do seu olhar não era de alívio. Era de medo. Mãe! Mãe! Miguel gritou, correndo ao encontro dela. Mas assim que ela o abraçou, uma expressão de choque cruzou seu rosto. Por que você estava aqui? Você não deveria estar aqui. Eles vão te pegar. Essa última frase matou a atmosfera de alívio. Alessandro franziu a testa, sentindo uma onda de inquietação. O que você quer dizer com eles? O tom de Alessandro era urgente. A mulher virou-se para ele, ainda segurando o filho com força, os olhos cheios de lágrimas. Ele sabe coisas que não deveria saber. Nós precisamos proteger ele. O pânico em sua voz fez o estômago do milionário revirar. Ele não conseguia entender. Mãe, eu não posso ficar quieto. Temos que avisar. Miguel se esquivou do abraço da mulher, seu olhar fixo em Alessandro. A explosão. Era só o começo. Algo muito pior vem por aí. Nesse momento, a cidade pareceu tremer novamente. Mas não era a terra. Era o medo pulsante entre as pessoas. Alessandro sentiu um nó na garganta. Ele começou a se lembrar de conversas antigas, sussurros sobre um projeto secreto que sua família estava envolvida. Algo que poderia ter salvado vidas, mas que de alguma forma havia falhado de maneira catastrófica. Um pensamento perturbador cruzou sua mente. Miguel, você está se referindo a... Com a voz entrecortada, Miguel continuou. Eles sabem que eu tenho informações e vão vir atrás de mim. Todos nós precisamos escapar. Você é a única chance que eu tenho, Alessandro. A urgência nas palavras do garoto colocou uma pressão em seu peito, como se uma luz tivesse sido acesa em sua escuridão. Calma, podemos encontrar um lugar seguro, mas a quem você se refere? Alessandro olhava ao redor, sentindo que o pânico e a confusão estavam se espalhando como fogo. De repente, o som de sirenes cortou o ar. A multidão começou a se agitar, a pavorosa realidade da situação se intensificando. Eles estão chegando, gritou a mãe, puxando Miguel mais para perto. A tensão tornava-se insuportável, enquanto a verdade pairava no ar, como uma bomba prestes a explodir. A explosão havia sido apenas uma distração. O verdadeiro perigo ainda estava à espreita. Alessandro se virou para Miguel, os olhos arregalados de compreensão. O que mais você sabe? O que estamos prestes a enfrentar? Mas a resposta do garoto ficou presa na garganta, enquanto eles se encontravam no limiar de um abismo que não podiam imaginar. O destino deles estava entrelaçado, e a verdadeira natureza de Miguel começava a se revelar. Mas seria tarde demais? A adrenalina corria em suas veias, e ele percebeu que a busca por respostas poderia acabar não apenas com suas vidas, mas também com o que restava da cidade. O que era a verdade? Quem realmente eram eles? Em meio ao caos, uma pergunta ainda pairava no ar. A única certeza era que nada seria como antes. Alessandro se virou para Miguel, os olhos arregalados de compreensão. O que mais você sabe? O que estamos prestes a enfrentar? O garoto hesitou. Os dedos trêmulos e seus olhos estavam marejados. Mas, antes que pudesse responder, um barulho ensurdecedor cortou o ar novamente. Ainda não é a terra tremendo, mas sim algo bem mais sinistro. Uma limusine negra, reluzente à luz do dia, surgiu como um fantasma no meio do caos, parando abruptamente com um rangido agudo de freios. As portas se abriram violentamente, e homens de terno escuro, com rostos impassíveis, saíram como sombras de uma tempestade prestes a se desabar.
Miguel, para dentro agora! Um deles gritou, a voz preenchida de uma urgência que fazia o coração de Alessandro disparar. O que está acontecendo? Quem são eles? O milionário questionou, a sensação de pavor subindo pelo seu estômago. A mulher ao lado de Miguel segurou-o com força, os olhos agitados. É a organização. Eles vêm atrás das informações que ele tem. Sua voz tremia, e o olhar dela era de desespero. Miguel, no entanto, parecia mais calmo. Eu não posso deixar que eles lhe façam mal, Alessandro, ele afirmou firme. O garoto olhou para aqueles homens como se soubesse algo que ninguém mais sabia. Mas antes que pudessem mover-se, um dos homens disparou uma arma para o chão. O som do tiro ecoou como um trovão. Os gritos multiplicaram-se, e pessoas começaram a correr em todas as direções. Alessandro sentiu seu coração parar por um segundo, enquanto a realidade se desdobrava diante dele em um turbilhão de escolhas rápidas e perigosas. Ele olhou de Miguel para a mulher e entendeu. Eles não eram apenas uma mãe e filho comuns. Eles estavam no centro de algo muito maior. O que estava acontecendo? Miguel, você não pode ir com eles. Alessandro gritou, as palavras quase um rosnado, enquanto o garoto olhava para sua mãe, seu rosto branco como neve. Alessandro, eles não vão parar. Eles querem acabar com tudo. O menino estava chorando agora, e seu desespero era palpável. Foi nesse instante que o caos explodiu. Um dos homens pegou a mãe de Miguel pelo braço e a puxou para a limusine. Venha! E num movimento inesperado, Miguel avançou, empurrando o homem com toda a força que tinha. Não havia outra escolha. A adrenalina pulsava nas veias de todos, e Alessandro percebeu que tinha que agir. Ele se lançou para frente, bloqueando a passagem. Vocês vão levar os dois, mas não antes de ouvirem o que ele tem a dizer. Os olhos dele encontraram os de Miguel e, por um momento, um entendimento silencioso passou entre eles. Era uma conexão. Só que então, a mãe de Miguel, em um gesto de desespero, puxou um pequeno objeto de bolso e o lançou na direção da limusine. O estrondo da explosão que se seguiu foi aterrorizante, como se o mundo fosse se desintegrar. A limusine arrombou em chamas, e os ternos foram lançados para longe, caindo em meio à confusão. Alessandro ficou paralisado. O que você fez? A pergunta escapou de seus lábios, horrorosamente chocada. Miguel olhava para sua mãe, e os rostos dela refletiram um pânico profundo. Eles eram. Muita coisa estava em jogo. Era tudo para te proteger. E então veio a revelação. A mãe de Miguel deu um passo atrás, seu rosto pálido se contorcendo em dor. Você não entende. Miguel é. Ele é o último que pode impedir o verdadeiro plano deles. Eles vão parar em nada para conseguir isso. A cada palavra que saía de seus lábios, Alessandro sentia o chão desmoronar sob seus pés. O último? O que você está dizendo? O pânico. Agora consumia sua mente. O que a mãe de Miguel realmente significava? O que era essa verdade oculta que mudava tudo? Antes que pudesse fazer mais perguntas, sirenes se aproximaram rapidamente. O momento estava prestes a se intensificar de uma maneira que nenhum deles poderia prever. A cidade, uma vez frenética, agora parecia um campo de batalha. Alessandro olhou para Miguel, enquanto as peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar de forma distorcida. Nós temos que sair daqui! Gritou. Mas as dúvidas sobre o que significava tudo isso ecoavam em sua mente. As sombras agora se tornavam um único sinal de um futuro incerto. A verdade estava prestes a se revelar, mas todos estavam prestes a se perder na tempestade que se aproximava. A única certeza era que o destino de todos eles estava prestes a mudar novamente, e ninguém estava a salvo. Alessandro olhou fixamente para Miguel e sua mãe, sentindo a pressão aumentar à sua volta. As sirenes mais próximas, o caos pulsando, e de repente tudo parecia escurecer. Preciso saber mais. O que você quer dizer com último? A respiração dele estava pesada, o coração acelerado. A ideia de estar no meio de algo tão perigoso o fazia sentir um nó na barriga. Miguel hesitou.
os olhos mergulhados nos do milionário. Não posso falar aqui. É mais complicado do que imagina. Ele parecia lutar contra suas próprias emoções. Mas antes que a tensão pudesse se estender, um grito cortou o ar. Miguel! Uma mulher de cabelos desgrenhados e expressão horrorizada atravessou a multidão, parando na sua frente. Era uma mulher com um semblante familiar, muito familiar. Não pode ser. As palavras mal saíram da boca de Alessandro. A mulher na frente dele era sua irmã, Clara, que ele acreditava estar morta naquele acidente há anos. Seu coração quase parou. Clara, é você? A incredulidade misturava-se à alegria e ao temor. Miguel, você precisa vir comigo agora! Clara gritou, ignorando Alessandro. Havia desespero em sua voz, e a urgência parecia ainda mais intensa. Para Alessandro, tudo se desmoronou em um instante. Mas como você? Por que você não apareceu antes? O que está acontecendo? O chão sob ele parecia tremer. Lembranças de sua infância, de momentos que ele achava perdidos, voltaram de uma vez. Acho que é hora de revelações, Alessandro. Clara olhou para Miguel e para a mãe do garoto, e seus olhos piscavam com uma mistura de medo e entendimento. Nós não tínhamos como nos encontrar até agora. Mas ele é a ligação de tudo isso. Que ligação? O que você quer dizer? As perguntas se acumulavam na mente de Alessandro, mas o pânico na voz da irmã era mais forte. Um dos homens de terno começava a se aproximar e o tempo estava se esgotando. Miguel não é só uma criança qualquer. Ele é. Clara começou, mas imediatamente se calou, como se tivesse percebido que suas palavras seriam perigosas. Os homens de preto estavam cada vez mais perto. Suas intenções pareciam mais ameaçadoras. Miguel é parte de um plano que nossa família começou. Algo que não foi concluído. Algo que você nunca soube. Alessandro estava em choque. Cada palavra de sua irmã batia como um soco em seu estômago. Um plano? Ele não conseguia entender. O que quer que fosse, era maior do que ele poderia imaginar. O garoto estava começando a tremer, seu olhar cheio de desespero e medo. Eles não estão atrás de informações normais. Eles querem controlar o que Miguel pode fazer. Ele é a chave, e você precisa ajudá-lo a entender. Clara exclamou. Neste momento, a compreensão ecoou na mente de Alessandro. A limusine ainda fumegava atrás deles, a explosão ainda ecoando em sua mente. O caos era opressivo, e tudo ao redor parecia um filme de ação mal feito. E o que sou eu nisso tudo? Alessandro questionou, sua voz quase um sussurro. Você é a única chance que temos, irmão. Clara agarrou o braço dele, seu olhar cheio de determinação. Mas antes que qualquer um pudesse se mover, outro tiro ecoou e as pessoas começaram a gritar. Alessandro, precisamos ir! Miguel gritou. Mas a mente de Alessandro estava girando. Ele estava cercado por revelações que mudavam tudo. A verdade do seu passado, o presente caótico, tudo estava entrelaçado de uma forma que ele nunca poderia imaginar. Eles só tinham um momento, um único momento para decidir. Para onde vamos? Ele perguntou, sentindo a pressão do tempo. A sirene se aproximando, o pavor e a necessidade de agir se tornaram urgentes. Mas em meio a tensões e revelações, Alessandro olhou para Clara e não teve certeza se conseguiria confiar novamente. O que mais ela esconderia? Qual era a verdadeira ligação entre eles? Os olhos de Miguel brilhavam com uma força desconhecida. A cidade está apenas começando a explodir. E eu sei disso, porque faremos isso juntos. Mas precisamos ir agora. Naquele instante, o futuro dele se desenhava como uma corrida sem fim. Mas cada passo que tomavam parecia mais perigoso do que os anteriores. Enquanto a verdadeira dimensão do que estava acontecendo começava a se desenhar como um pesadelo. E assim, enquanto o caos se instalava, o trio se lançou na escuridão, cada um questionando se alguém sairia vivo daquela verdadeira tempestade. Alessandro olhou fixamente para Miguel e sua mãe, sentindo a pressão aumentar à sua volta. As sirenes mais próximas, o caos pulsando, e de repente tudo parecia escurecer.
Preciso saber mais. O que você quer dizer com último? A respiração dele estava pesada, o coração acelerado. A ideia de estar no meio de algo tão perigoso o fazia sentir um nó na barriga. Miguel hesitou, os olhos mergulhados nos do milionário. Não posso falar aqui. É mais complicado do que imagina. Ele parecia lutar contra suas próprias emoções. Mas antes que a tensão pudesse se estender, um grito cortou o ar. Miguel! Uma mulher, de cabelos desgrenhados e expressão horrorizada, atravessou a multidão, parando na sua frente. Era uma mulher com um semblante familiar. Muito familiar. Não pode ser. As palavras mal saíram da boca de Alessandro. A mulher na frente dele era sua irmã, Clara, que ele acreditava estar morta naquele acidente. Há anos. Seu coração quase parou. Clara, é você? A incredulidade misturava-se à alegria e ao temor. Miguel, você precisa vir comigo agora. Clara gritou, ignorando Alessandro. Havia desespero em sua voz, e a urgência parecia ainda mais intensa. Para Alessandro, tudo se desmoronou em um instante. Mas como você? Por que você não apareceu antes? O que está acontecendo? O chão sob ele parecia tremer. Lembranças de sua infância, de momentos que ele achava perdidos, voltaram de uma vez. Acho que é hora de revelações, Alessandro. Clara olhou para Miguel e para a mãe do garoto, e seus olhos piscavam com uma mistura de medo e entendimento. Nós não tínhamos como nos encontrar até agora. Mas ele é a ligação de tudo isso. Que ligação? O que você quer dizer? As perguntas se acumulavam na mente de Alessandro, mas o pânico na voz da irmã era mais forte. Um dos homens de terno estava começando a se aproximar, e o tempo estava se esgotando. Miguel não é só uma criança qualquer. Ele é. Clara começou, mas imediatamente se calou, como se tivesse percebido que suas palavras seriam perigosas. Os homens de preto estavam cada vez mais perto. Suas intenções pareciam mais ameaçadoras. Miguel é parte de um plano que nossa família começou. Algo que não foi concluído. Algo que você nunca soube. Alessandro estava em choque. Cada palavra de sua irmã batia como um soco em seu estômago. Um plano? Ele não conseguia entender. O que quer que fosse, era maior do que ele poderia imaginar. O garoto estava começando a tremer, seu olhar cheio de desespero e medo. Eles não estão atrás de informações normais. Eles querem controlar o que Miguel pode fazer. Ele é a chave, e você precisa ajudá-lo. A entender? Clara exclamou. Nesse momento, a compreensão ecoou na mente de Alessandro. A limusine ainda fumegava atrás deles, a explosão ainda ecoando em sua mente. O caos era opressivo e tudo ao redor parecia um filme de ação mal feito. E o que sou eu nisso tudo? Alessandro questionou, sua voz quase um sussurro. Você é a única chance que temos, irmão. Clara agarrou o braço dele, seu olhar cheio de determinação. Mas antes que qualquer um pudesse se mover, outro tiro ecoou e as pessoas começaram a gritar. Alessandro, precisamos ir! Miguel gritou, mas a mente de Alessandro estava girando. Ele estava cercado por revelações que mudavam tudo. A verdade do seu passado, o presente caótico. Tudo estava entrelaçado de uma forma que ele nunca poderia imaginar. Por favor, Clara, você precisa explicar. O que está acontecendo? Ele implorou, mas o pânico estava nos olhos dela. Então ela olhou profundamente nos olhos de Miguel. E, em um movimento que tomou a todos de surpresa, Clara puxou algo de dentro de sua blusa. Um dispositivo pequeno, brilhante e pulsante. Miguel, você precisa ativar isso, agora! A voz dela era intensa. O garoto hesitou, a confusão estampada em seu rosto. Mas, o que é? O que isso faz? Ativa isso, vai liberar o que está dentro de você. É o que eles estão procurando. Clara gritou, enquanto um dos homens de terno avançava rápido em direção a eles. Mas, em vez de recuar, Miguel abriu a mão e tocou o dispositivo. Ele começou a brilhar intensamente.
emitindo uma luz que iluminou o caos ao redor, como se o próprio tempo estivesse parando. Quando a luz explodiu, um estrondo ensurdecedor ecoou pela cidade. Os homens de preto foram jogados para trás, e as pessoas ao redor caíram em desespero. Mas o que aconteceu a seguir deixou Alessandro em estado de choque. Clara, com um grito aterrorizante, começou a se desmaterializar, como se nunca tivesse existido. "Mãe, não!" Miguel gritou, esticando a mão, mas era tarde demais. A imagem dela desapareceu em uma nuvem de faíscas, deixando atrás de si apenas o eco de suas palavras. "Você é a única escolha." Alessandro sentiu seu coração despedaçar. "Clara, não!" Ele estava paralisado. O que tinha acabado de acontecer? Como tudo poderia mudar tão rápido? Miguel olhava agora para ele, olhos transbordando de confusão e terror. Eu não sabia que isso ia acontecer." As sirenes se aproximavam, o caos se intensificava, e com a verdade revelada, Alessandro percebeu que a cidade não era o único lugar em perigo. O destino dele e de Miguel havia se tornado um jogo de vida ou morte. E nada mais seria como antes. Ele olhou para o garoto, a pergunta na ponta da língua. "O que mais você não me contou?" Mas, antes que pudesse fazer mais perguntas, a verdade que mudava tudo pairava. Um futuro aterrador esperava. Alessandro olhou fixamente para Miguel e sua mãe, sentindo a pressão aumentar à sua volta. As sirenes mais próximas, o caos pulsando, e, de repente, tudo parecia escurecer. "Preciso saber mais. O que você quer dizer com o último?" A respiração dele estava pesada, o coração acelerado. A ideia de estar no meio de algo tão perigoso o fazia sentir um nó na barriga. Miguel hesitou, os olhos mergulhados nos do milionário. "Não posso falar aqui. É mais complicado do que imagina." Ele parecia lutar contra suas próprias emoções. Mas antes que a tensão pudesse se estender, um grito cortou o ar. Miguel, uma mulher, de cabelos desgrenhados e expressão horrorizada, atravessou a multidão parando na sua frente. Era uma mulher com um semblante familiar. Muito familiar. "Não pode ser." As palavras mal saíram da boca de Alessandro. A mulher na frente dele era sua irmã, Clara, que ele acreditava estar morta naquele acidente há anos. Seu coração quase parou. "Clara, é você?" A incredulidade misturava-se à alegria e ao temor. "Miguel, você precisa vir comigo agora," Clara gritou, ignorando Alessandro. Havia desespero em sua voz, e a urgência parecia ainda mais intensa. Para Alessandro, tudo se desmoronou em um instante. "Mas como você? Por que você não apareceu antes? O que está acontecendo?" O chão sob ele parecia tremer. Lembranças de sua infância, de momentos que ele achava perdidos, voltaram de uma vez. "Acho que é hora de revelações, Alessandro." Clara olhou para Miguel e para a mãe do garoto, e seus olhos piscavam com uma mistura de medo e entendimento. "Nós não tínhamos como nos encontrar até agora. Mas ele é a ligação de tudo isso." "Que ligação? O que você quer dizer?" As perguntas se acumulavam na mente de Alessandro, mas o pânico na voz da irmã era mais forte. Um dos homens de terno estava começando a se aproximar, e o tempo estava se esgotando. "Miguel não é só uma criança qualquer." "Ele é?" Clara começou, mas imediatamente se calou, como se tivesse percebido que suas palavras seriam perigosas. Os homens de preto estavam cada vez mais perto. Suas intenções pareciam mais ameaçadoras. "Miguel é parte de um plano que nossa família começou. Algo que não foi concluído. Algo que você nunca soube." Alessandro estava em choque. Cada palavra de sua irmã batia como um soco em seu estômago. Um plano? Ele não conseguia entender. O que quer que fosse, era maior do que ele poderia imaginar. O garoto estava começando a tremer, seu olhar cheio de desespero e medo.
Eles não estão atrás de informações normais. Eles querem controlar o que Miguel pode fazer. Ele é a chave e você precisa ajudá-lo a entender. Clara exclamou. Neste momento, a compreensão ecoou na mente de Alessandro. A limusine ainda fumegava atrás deles, a explosão ainda ecoando em sua mente. O caos era opressivo, e tudo ao redor parecia um filme de ação mal feito. E o que sou eu nisso tudo? Alessandro questionou, sua voz quase um sussurro. Você é a única chance que temos, irmão. Clara agarrou o braço dele, seu olhar cheio de determinação. Mas antes que qualquer um pudesse se mover, outro tiro ecoou, e as pessoas começaram a gritar. Alessandro, precisamos ir! Miguel gritou. Mas a mente de Alessandro estava girando. Ele estava cercado por revelações que mudavam tudo. A verdade do seu passado, o presente caótico, tudo estava entrelaçado de uma forma que ele nunca poderia imaginar. Por favor, Clara, você precisa explicar o que está acontecendo, ele implorou. Mas o pânico estava nos olhos dela. Então ela olhou profundamente nos olhos de Miguel, e em um movimento que tomou a todos de surpresa, Clara puxou algo de dentro de sua blusa. Um dispositivo pequeno, brilhante e pulsante. Miguel, você precisa ativar isso, agora! A voz dela era intensa. O garoto hesitou, a confusão estampada em seu rosto. Mas o que é? O que isso faz? Ativar isso vai liberar o que está dentro de você. É o que eles estão procurando. Clara gritou, enquanto um dos homens de terno avançava rápido em direção a eles. Mas, em vez de recuar, Miguel abriu a mão e tocou o dispositivo. Ele começou a brilhar intensamente, emitindo uma luz que iluminou o caos ao redor, como se o próprio tempo estivesse parando. Quando a luz explodiu, um estrondo ensurdecedor ecoou pela cidade. Os homens de preto foram jogados para trás, e as pessoas ao redor caíram em desespero. Mas o que aconteceu a seguir deixou Alessandro em estado de choque. Clara, com um grito aterrorizante, começou a se desmaterializar, como se nunca tivesse existido. Mãe, não! Miguel gritou, esticando a mão. Mas era tarde demais. A imagem dela desapareceu em uma nuvem de faíscas, deixando atrás de si apenas o eco de suas palavras. Você é a única escolha. Alessandro sentiu seu coração despedaçar. Clara! Não! Ele estava paralisado. O que tinha acabado de acontecer? Como tudo poderia mudar tão rápido? Miguel olhava agora para ele, olhos transbordando de confusão e terror. Eu não sabia que isso ia acontecer. As sirenes se aproximavam, o caos se intensificava, e com a verdade revelada, Alessandro percebeu que a cidade não era o único lugar em perigo. O destino dele e de Miguel havia se tornado um jogo de vida ou morte, e nada mais seria como antes. Ele olhou para o garoto, a pergunta na ponta da língua. O que mais você não me contou? Mas, antes que pudesse fazer mais perguntas, a verdade que mudava tudo pairava. Um futuro aterrador esperava. Então, de repente, uma explosão maior do que a primeira ecoou a algumas quadras de distância. O chão tremeu e uma coluna de fumaça negra se ergueu como um gigante acordando. As pessoas começaram a entrar em pânico, correndo em todas as direções. Mas entre gritos e confusão, Alessandro sentiu um chamado, uma energia vinda de Miguel. O garoto estava brilhando, e por um instante, Alessandro viu a imagem de Clara refletida no rosto do menino. O que está acontecendo? Alessandro perguntou, o coração acelerando. O olhar de Miguel estava focado, firme. Você não entende. A explosão não foi só uma distração. Ela foi um sinal. O garoto olhava para o céu agora, e o brilho em seus olhos parecia ligado a algo maior. Então, de repente, Miguel caiu de joelhos, agarrando a cabeça com as mãos. Eles estão vindo atrás de mim. O tempo está se esgotando. Ele parecia estar em agonia.
uma batalha interna que nenhum deles podia ver. Alessandro não sabia o que fazer. Ele queria ajudá-lo, mas a verdade chocante que estava se formando em sua mente se tornava cada vez mais evidente. Miguel, o que você sabe sobre essa explosão? O que você está escondendo? O garoto gritou de dor. E, pela primeira vez, Alessandro percebeu que o desespero de Miguel não era só por causa da situação atual, mas de um segredo muito mais profundo. Foi então que uma voz familiar cortou o ar, uma voz que ele nunca esperava ouvir novamente. Do outro lado da rua, um homem se destacou, seu sorriso maligno refletindo na luz da cidade em chamas. Bom trabalho, Miguel. O plano estava sendo seguido à risca. Mas claro, eu não mencionei que seu verdadeiro legado era muito mais complicado do que você pensa. Alessandro sentiu o coração parar. O homem não era apenas qualquer um. Era um ex-associado de sua família. Alguém envolvido em segredos que ele preferia esquecer. O que você quer dele? Ele perguntou, a voz carregada de incredulidade e raiva. E ao responder, o homem lançou uma risada sombria. Ah, a criança é a chave para um mundo que você nunca conheceu, Alessandro. E é hora de você aprender. A revelação pesava no ar, como uma bomba prestes a explodir. O que Miguel realmente era? Que destino estava entrelaçado com o seu? Com a cidade em chamas à sua volta e o futuro deles em risco, Alessandro percebeu que o que quer que fosse estava prestes a se revelar de uma forma que mudaria tudo. E essa mudança poderia ser catastrófica. Alessandro sentiu seu coração disparar ao reconhecer o homem à sua frente. Era Victor, o segurança de sua família. Alguém que ele acreditava ter desaparecido na mesma tragédia que levara sua irmã Clara. Victor, o que você está fazendo aqui? A pergunta saiu como um sussurro angustiado, misturando incredulidade e medo. O tom da voz de Victor era frio, quase zombeteiro. Você não percebeu? Que saudade do tempo em que você era só um garotinho rico e inconsequente. Agora está no meio de algo muito maior do que você imagina. Ele piscou, como se estivesse fazendo uma piada. Miguel percebeu a tensão no ar e instintivamente se afastou. Miguel, para trás! Gritou Alessandro. Mas o menino estava paralisado, seus olhos fixos em Victor. O homem começou a caminhar em direção a ele, seus passos calmos contrastando com a correria e o desespero ao redor. Você não pode ficar com ele, Victor. Ele não é uma ferramenta. Alessandro brandiu a mão, mas a realidade era brutal e as palavras pareciam desaparecer no ar. Ferramenta? Não, querido. Miguel é muito mais do que isso. Ele é a chave para tudo. A voz de Victor estava recheada com um orgulho sombrio. O homem olhou para Miguel como se o visse pela primeira vez. É uma pena que não tenha percebido seu valor antes. Mas seu tempo está acabando, garoto. Então aconteceu. Uma explosão estrondosa irrompeu a apenas alguns quarteirões e a cidade tremeu sob o som ensurdecedor. Miguel caiu de joelhos, agindo como se sentisse a explosão não apenas no chão, mas dentro de si. Alessandro! Eles estão aqui! Eles vão me levar! Suas palavras eram de puro desespero. O brilho estava diminuindo e o medo dominava seu rosto. Victor sorriu, satisfeito com o pânico em torno deles. Não se preocupe, eu estou aqui para ajudar. Você só precisa confiar em mim, Miguel. Mas a expressão de Miguel não mostrou sinal de confiança. Ele levantou a cabeça, olhar firme e decidido. Nunca! Nesse instante, a cena mudou. Um grupo de homens de terno, armados e ameaçadores, surgiu. Eles cercaram o trio. A voz de Victor subiu acima do clamor. Onde você pensa que vai, Miguel? O plano foi definido. E você é parte dele. Alessandro sentiu a adrenalina correr pelo corpo. Não, Miguel. Não deixe que eles te levem. E quando ele soltou essas palavras,
A explosão anterior começou a provocar uma reação em cadeia. Estrondos se sucediam, como se o mundo estivesse desmoronando. As pessoas gritavam e corriam, mas no centro do turbilhão havia aquele pequeno grupo preso em sua própria batalha. E foi então que Miguel fez algo que ninguém esperava. Ele levantou as mãos. Uma energia pulsante emanou dele, e o ar ao redor pareceu vibrar. "Eu não sou uma chave, eu sou muito mais!" gritou, revelando uma força que parecia transcender sua idade e tamanho. A energia se intensificou, e Alessandro sentiu um arrepio estranho invadir seu corpo. Victor olhou surpreso, a confiança esvanecendo em seu rosto. "O que você está?" Mas antes que pudesse terminar a frase, Miguel disparou uma onda de luz que lançou os homens de terno para longe, como se uma tempestade os tivesse tragado. As ruas ficaram em silêncio por um instante, e a luz foi ofuscante. Foi como se o próprio espaço-tempo tivesse se distorcido. Alessandro ficou em choque, seus sentidos girando com a reviravolta. No momento seguinte, quando os primeiros sinais de recuperação surgiram da poeira, uma nova figura apareceu. Era Clara, mas não era a Clara que ele conhecera. A imagem dela era nebulosa, quase irreal, como se estivesse sendo puxada de volta à vida. "Alessandro!" ela gritou. A dor em seu olhar era palpável. "Você precisa entender. Miguel é parte de nós. Ele é o que resta do nosso legado." A declaração foi como um golpe na barriga. Alessandro olhou para Clara, depois para Miguel, em busca de respostas que não faziam sentido. "O que você está dizendo, Clara?" Suas palavras estavam carregadas de confusão e dor. "Eles estão aqui para acabar com tudo. Não apenas com Miguel, mas com o que restou de nossa família." Clara gritou, começando a desaparecer gradualmente. "Você precisa proteger Miguel, mas a verdade está em você, Alessandro." A sensação de colapso tomou conta de todos. O passado e o presente se misturavam em um emaranhado de emoções. Miguel, com lágrimas correndo pelo rosto, olhou para o céu. "Eu não sei se consigo. O que mais eu preciso fazer?" A chama em seus olhos estava quase se apagando. O caos que cercava a cidade se intensificava. Sirenes se aproximavam, e os homens de Victor se levantavam, tipo sombras determinadas a capturar o menino. E nesse momento de desespero, Alessandro sentiu a urgência crescer. Ele olhou para Miguel, e suas palavras saíram em um sussurro determinado. "Vamos fazer isso. Juntos. Não vamos deixar eles ganharem." E assim, as linhas eram traçadas, e a verdadeira natureza de Miguel começava a ser revelada. O futuro deles na beira do abismo, uma nova batalha pela sobrevivência. Mas, com uma verdade tão chocante pairando no ar, tudo o que havia sido crença estava prestes a ser desafiado. A realidade acabara de se tornar uma tempestade. E entre a confusão, a única certeza era que o tempo se esgotava. Alessandro sentiu seu coração disparar ao reconhecer o homem à sua frente. Era Victor, o segurança de sua família. Alguém que ele acreditava ter desaparecido na mesma tragédia que levara sua irmã Clara. "Victor, o que você está fazendo aqui?" A pergunta saiu como um sussurro angustiado, misturando incredulidade e medo. "Ah, Alessandro." O tom de Victor era frio, quase zombeteiro. "Você não percebeu? Que saudade do tempo em que você era. Só um garotinho rico e inconsequente. Agora está no meio de algo muito maior do que você imagina." Ele piscou como se estivesse fazendo uma piada. Miguel percebeu a tensão no ar e instintivamente se afastou. "Miguel, para trás!" gritou Alessandro, mas o menino estava paralisado, seus olhos fixos em Victor. O homem começou a caminhar em direção a ele, seus passos calmos contrastando com a correria e o desespero ao redor. "Você não pode ficar com ele, Victor. Ele não é uma ferramenta." Alessandro brandiu a mão, mas a realidade era brutal e as palavras pareciam desaparecer no ar. "Ferramenta? Não, querido. Miguel é muito mais do que isso. Ele é a chave para tudo." A voz de Victor estava recheada com um orgulho sombrio.
O homem olhou para Miguel como se o visse pela primeira vez. É uma pena que não tenha percebido seu valor. Antes, mas seu tempo está acabando, garoto. Nesse instante, a cena mudou. Uma explosão estrondosa irrompeu a apenas alguns quarteirões, e a cidade tremeu sob o som ensurdecedor. Miguel caiu de joelhos, agindo como se sentisse a explosão não apenas no chão, mas dentro de si. Alessandro, eles estão aqui, eles vão me levar. Suas palavras eram de puro desespero. O brilho estava diminuindo e o medo dominava seu rosto. Victor sorriu, satisfeito com o pânico em torno deles. Não se preocupe, eu estou aqui para ajudar. Você só precisa confiar em mim, Miguel. Mas a expressão de Miguel não mostrou sinal de confiança. Ele levantou a cabeça, olhar firme e decidido. Nunca. Nesse instante, algo inesperado aconteceu. Uma sombra enorme surgiu acima deles, cobrindo o céu. Um drone gigante, com luzes piscando e um som ensurdecedor, pairava como um predador sobre a cidade. Todos levantaram a cabeça, paralisados, e em um rasante súbito, ele disparou uma sequência de luzes brilhantes como uma chuva de estrelas. Ela iluminou o caos, revelando os rostos aterrados da multidão. A atenção se desviou e foi aí que a verdadeira reviravolta aconteceu. A luz, em vez de simplesmente abafar o pânico, parecia se conectar com Miguel. Ele se levantou, seu corpo emanando uma energia intensa. Alessandro sentiu um calor subir pela pele, uma energia que ele nunca tinha presenciado. Parou! Não posso! Miguel gritou, mas a luz crescia. E de repente, Miguel começou a levitar. Como se fosse um super-herói, ele flutuou, a energia em sua volta pulsando com força. O pânico se espalhou entre a multidão. O que você fez, garoto? Victor rosnou, surpreso, mas havia algo mais em seu olhar. Era medo. Miguel estava se transformando em algo mais. A energia explodiu em um clarão ofuscante. E então, por um instante, tudo parou. O céu parecia se abrir, e a verdade ficou exposta. Miguel não era apenas uma criança comum. Ele era a encarnação de algo muito maior do que qualquer um poderia imaginar. Ele era a ligação entre os mundos, uma ponte entre a tecnologia avançada que Victor e sua organização queriam controlar. Alessandro olhou para o rosto de Miguel, e o que viu o deixou paralisado. O menino tinha mudado, de alguma forma. Entre as chamas e a luz, ele não era mais o garotinho vulnerável que havia conhecido. Neste momento, Miguel segurava a sorte de todos nas mãos. Alessandro, eu preciso da sua ajuda. Ele gritou, mas a voz soava diferente, mais potente. Miguel, o que você se tornou? Alessandro estava atordoado, sentindo um nó na garganta. A tensão pairava no ar, pesada e eletrificada. E então, no meio do caos, Victor levantou a arma, mirando diretamente no menino. Não, pare! Gritou Alessandro. Mas o disparo foi mais rápido do que qualquer palavra. A bala ricocheteou na energia instantaneamente, e Miguel pareceu se contorcer em uma onda de dor. A cidade estremeceu novamente, agora não apenas por explosões, mas pelo grito agonizante de Miguel, que reverberou como um eco de dor em todos ao redor. A cena da cidade em tumulto parecia distante, enquanto todas as esperanças se aninhavam na agonia. Miguel caiu, a energia diminuindo rapidamente, e Alessandro correu até ele, o desespero transbordando em seu peito. Miguel, não! O que está acontecendo? Ele não sabia o que fazer. O menino voltou a ser frágil, dormente e desprotegido. Alessandro, Miguel sussurrou, com os olhos brilhando de tristeza. Eu não posso, mas é você quem precisa assumir o controle agora. O legado é seu. E, neste instante, a conexão que Alessandro havia sentido antes começou a se romper. Ele olhou para Victor e viu algo muito diferente. Rostos começaram a desaparecer em meio à fumaça e ao caos, e uma verdade antiga revelava-se. O que antes parecia uma batalha pelo futuro, agora se tornava uma luta desesperada entre o passado e uma revelação chocante. Victor não era um inimigo qualquer. Ele era parte integral da história que unia suas vidas.
e a pergunta pairava no ar. Quem realmente era Miguel? E por que eles estavam conectados de forma tão profunda? E com a cidade queimando ao fundo, e a certeza de que tudo mudaria, Alessandro percebeu que estava prestes a enfrentar um destino muito mais sombrio do que poderia imaginar. Alessandro sentiu seu coração disparar ao reconhecer o homem à sua frente. Era Victor, o segurança de sua família. Alguém que ele acreditava ter desaparecido na mesma tragédia que levara sua irmã, Clara. Victor, o que você está fazendo aqui? A pergunta saiu como um sussurro angustiado, misturando incredulidade e medo. Ah, Alessandro. O tom de Victor era frio, quase zombeteiro. Você não percebeu? Que saudade do tempo em que você era só um garotinho rico e inconsequente. Agora está no meio de algo muito maior do que você imagina. Ele piscou, como se estivesse fazendo uma piada. Miguel percebeu a tensão no ar e instintivamente se afastou. Miguel, para trás! Gritou Alessandro. Mas o menino estava paralisado, seus olhos fixos em Victor. O homem começou a caminhar em direção a ele, seus passos calmos contrastando com a correria e o desespero ao redor. Você não pode ficar com ele, Victor. Ele não é uma ferramenta. Alessandro brandiu a mão, mas a realidade era brutal. E as palavras pareciam desaparecer no ar. Ferramenta? Não, querido. Miguel é muito mais do que isso. Ele é a chave para tudo. A voz de Victor estava recheada com um orgulho sombrio. O homem olhou para Miguel como se o visse pela primeira vez. É uma pena que não tenha percebido seu valor antes, mas seu tempo está acabando, garoto. Nesse instante, a cena mudou. Uma explosão estrondosa irrompeu a apenas alguns quarteirões, e a cidade tremeu sob o som ensurdecedor. Miguel caiu de joelhos, agindo como se sentisse a explosão não apenas no chão, mas dentro de si. Alessandro, eles estão aqui! Eles vão me levar! Suas palavras eram de puro desespero. O brilho estava diminuindo e o medo dominava seu rosto. Victor sorriu, satisfeito com o pânico interno deles. Não se preocupe. Eu tô aqui para ajudar. Você só precisa confiar em mim, Miguel. Mas a expressão de Miguel não mostrou sinal de confiança. Ele levantou a cabeça, olhar firme e decidido. Nunca. Nesse instante, algo inesperado aconteceu. Uma sombra enorme surgiu acima deles, cobrindo o céu. Um drone gigante com luzes piscando e um som ensurdecedor pairava como um predador sobre a cidade. Todos levantaram a cabeça, paralisados, e em um rasante súbito, ele disparou uma sequência de luzes brilhantes, como uma chuva de estrelas. Ela iluminou o caos, revelando os rostos aterrados da multidão. A atenção se desviou, e foi aí que a verdadeira reviravolta aconteceu. A luz, em vez de simplesmente abafar o pânico, parecia se conectar com Miguel. Ele se levantou, seu corpo emanando uma energia intensa. Alessandro sentiu um calor subir pela pele, uma energia que ele nunca tinha presenciado. Parou! Não posso dizer! Miguel gritou. Mas a luz crescia, e de repente, Miguel começou a levitar. Como se fosse o super-herói, ele flutuou, a energia em sua volta pulsando com força. O pânico se espalhou entre a multidão. O que você fez, garoto? Victor rosnou, surpreso, mas havia algo mais em seu olhar. Era medo. Miguel estava se transformando em algo mais. A energia explodiu em um clarão ofuscante. E então, por um instante, tudo parou. O céu parecia se abrir e a verdade ficou exposta. Miguel não era apenas uma criança comum. Ele era a encarnação de algo muito maior do que qualquer um poderia imaginar. Ele era a ligação entre os mundos, uma ponte entre a tecnologia avançada que Victor e sua organização queriam controlar. Alessandro olhou para o rosto de Miguel, e o que viu o deixou paralisado. O menino tinha mudado, de alguma forma. Entre as chamas e a luz, ele não era mais o garotinho vulnerável que havia conhecido.
Neste momento, Miguel segurava a sorte de todos nas mãos. Alessandro, eu preciso da sua ajuda. Ele gritou, mas a voz soava diferente, mais potente. Miguel, o que você se tornou? Alessandro estava atordoado, sentindo um nó na garganta. A tensão pairava no ar, pesada e eletrificada. E então, no meio do caos, Victor levantou a arma, mirando diretamente no menino. Não, pare! Gritou Alessandro. Mas o disparo foi mais rápido do que qualquer palavra. A bala ricocheteou na energia, instantaneamente, e Miguel pareceu se contorcer em uma onda de dor. A cidade estremeceu novamente, agora não apenas por explosões, mas pelo grito agonizante de Miguel, que reverberou como um eco de dor em todos ao redor. A cena da cidade em tumulto parecia distante, enquanto todas as esperanças se aninhavam na agonia. Miguel caiu, a energia diminuindo rapidamente, e Alessandro correu até ele, o desespero transbordando em seu peito. Miguel, não! O que está acontecendo? Ele não sabia o que fazer. O menino voltou a ser frágil, dormente e desprotegido. Alessandro! Miguel sussurrou, com os olhos brilhando de tristeza. Eu não posso, mas é você quem precisa assumir o controle agora. O legado é seu. E neste instante, a conexão que Alessandro havia sentido antes começou a se romper. Ele olhou para Victor e viu algo muito diferente. Rostos começaram a desaparecer em meio à fumaça e ao caos. E uma verdade antiga revelava-se. O que antes parecia uma batalha pelo futuro, agora se tornava uma luta desesperada, entre o passado e uma revelação chocante. Victor não era um inimigo qualquer. Ele era parte integral da história que unia suas vidas, e a pergunta pairava no ar. Quem realmente era Miguel? E por que eles estavam conectados de forma tão profunda? E com a cidade queimando ao fundo e a certeza de que tudo mudaria, Alessandro percebeu que estava prestes a enfrentar um destino muito mais sombrio do que poderia imaginar. Então, ele olhou novamente para Miguel, sentindo uma onda de energia que pulsava entre eles, como se algo estivesse prestes a se quebrar. E nesse instante, uma voz ecoou, vinda de nenhum lugar, mas que parecia ressoar em todo o espaço ao seu redor. Miguel não é quem você pensa que é, Alessandro. Era Clara, mas não como antes. Era a essência dela, uma presença vibrante no meio da confusão. Miguel, ele é seu filho. Alessandro ficou paralisado. O tempo pareceu parar. O quê? Isso não pode ser verdade. Ele olhou para Miguel, em busca de qualquer sinal, e o garoto, confuso e angustiado, apenas manteve o olhar fixo em sua mãe que desaparecia lentamente. Você precisa acreditar. Ele é a última esperança da nossa linhagem. As palavras ecoaram na mente de Alessandro como um trovão. Seu mundo despencou. Todos os anos de dor, perda e solidão, tudo aquilo que ele pensou que era verdade, agora estava virando migalhas ao vento. A cidade desmoronando, o corpo de Miguel desacelerando, e a única certeza que restava era um destino sombrio que ninguém poderia prever. Não, não pode ser. Alessandro começou a chorar, suas lágrimas se misturando ao caos. E com o corpo de Miguel caindo no chão, a realidade o cercava como uma tempestade prestes a estourar. Uma verdade devastadora revelada, deixando apenas uma dúvida pairando no ar. Se Miguel era seu filho, o que mais tinha sido escondido? Que outro segredo ainda escapava do controle? E assim, a linha entre amor e traição se tornava perigosamente tênue, enquanto o futuro deles se tornava uma sombra incerta. Alessandro olhou para Miguel, agora frágil e abatido, e um desespero profundo se apoderou dele. Você não pode ir embora. Não agora. As palavras saíram em um sussurro, quase um grito.
Miguel parecia tão pequeno, tão vulnerável sob a pressão do que estava acontecendo. Alessandro, o garoto tentou falar, mas a dor estava visível em seu rosto. Eu não sei se consigo. A energia eu estou perdendo. Ele fechou os olhos, a fragilidade de sua forma contrastando com a força que antes emanava dele. O chão tremeu novamente, e Alessandro sentiu a cidade ao redor dele se desmoronar. O passado e o futuro se entrelaçavam ali, em um instante de cólera e dúvida. Miguel, não desista. Alessandro se abaixou, segurando as mãos do menino. Você é mais do que isso. Nós podemos enfrentar juntos. E enquanto as sirenes ecoavam na distância, ele percebeu que não estava apenas lutando por Miguel, mas também por tudo o que tinha perdido. Clara, sua família e até mesmo por si mesmo. Victor estava atrás dele, incrédulo diante da cena. Você não pode ser tão ingênuo, Alessandro. O que ele é está além do seu controle. Mas Alessandro, sem se abalar, encarou Victor com uma determinação que queimava dentro dele. Nada está além do meu controle, quando se trata de proteger o que amo. Miguel abriu os olhos e algo brilhou neles. Alessandro, você precisa assumir. O legado é seu. A última chance. O que eram aquelas palavras? O que ele queria dizer? Mas em meio ao caos, a verdade começou a ressoar como um eco distante. A explosão de luz se dissipou, e em seu íntimo, Alessandro compreendeu que Miguel era a conexão que ele nunca soube que procurava. Nós somos a continuação uns dos outros, ele murmurou, seu coração se apertando. Vou fazer o que for preciso para proteger você. Então, uma onda de energia atravessou o ar novamente. Miguel, recuperando a força, levantou-se com uma determinação nova. Vamos acabar com isso de uma vez por todas. A luz ao seu redor começou a brilhar intensamente, e ele se tornou uma força poderosa, que não podia mais ser ignorada. Victor, percebendo que havia perdido o controle da situação, recuou, mas não sem antes gritar. Está longe de acabar. Vocês não conseguem escapar da verdade. A confiança dele se desmoronou como um castelo de cartas, e sob essa pressão, a cidade parecia reganhar as garras. Vamos lutar juntos, Miguel. Vamos! Alessandro deu um passo à frente ao lado do menino. E naquele instante, tudo mudou. O céu, antes sombrio, começou a clarear, como se a esperança estivesse prestes a renascer. A força dela era avassaladora. Eles iriam transformar a dor em poder. Eu sou seu pai, e farei o que for preciso para te proteger. Alessandro gritou, palavras tecendo um novo laço entre eles. Às vezes, os maiores legados vêm de quem menos esperamos. Vamos garantir que um novo futuro comece agora. Com cada onda de energia que Miguel emanava, a cidade, antes tomada pelo desespero, começou a brilhar em um novo potencial. As pessoas ao redor, antes perdidas e temerosas, começaram a se unir. Era como se uma nova esperança nascesse no seio daquela devastação. Mas enquanto a luz iluminava o que parecia ser uma nova aurora, uma sombra ainda pairava sobre eles. A luta não acabou. Alessandro murmurou para Miguel, enquanto observavam o horizonte. O mundo fora da cidade ainda estava à beira de um abismo. Eles tinham vencido uma batalha, mas a guerra ainda estava longe de terminar. E ali, entre os escombros e a promessa de um novo começo, Alessandro e Miguel se encararam, unidos em seu destino incerto, prontos para enfrentar o que quer que viesse a seguir. O futuro não era mais uma trajetória solitária. Agora era um caminho trilhado juntos. O eco da verdade estava apenas começando a se desenrolar. Mas, para você que está aqui, isso não é o final. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. E deixe os seus comentários me contando o que achou dessa reviravolta.
Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho incrível. E não saia do canal ainda. Clica na próxima história que está aparecendo na tela e vem viver outra aventura emocionante. O futuro está em suas mãos.